Olá, queridos e adorados alunos. Tudo bom, minha gente? Como é que vocês estão? Eu estou bem, tá? Espero que vocês também estejam. Já iniciamos um assunto novo, né? Já iniciamos o conteúdo que trata sobre a Guerra Napoleônica, né? Mais precisamente Revolução Francesa e Império Napoleônico. Eu já fiz uma introdução com vocês na aula anterior, tá? E agora eu vou dar continuidade ao assunto, mas precisamente ao final tem uma atividade que eu quero que vocês respondam, apenas 3 questões, que vai estar lá disposta na página 16, tá? Eu queria que vocês respondam apenas a atividade da página 16, certo? Não precisam responder o que está adiante, não. Por hora eu vou querer só as 3 questões que estão apostas lá na página 16, certo? Quais são essas questões, professor? Vou ler para vocês aqui, ó. É a questão que trata sobre os estados gerais, para que vocês expliquem o que eram esses estados gerais, tá? A segunda questão é o que foi a tomada da Bastilha e o que essa ação significou. E a terceira questão é o que eram os princípios defendidos pela Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Prestem atenção que talvez na minha fala vocês encontrem a resposta, certo? No mais, tem todo o conteúdo para que vocês encontrem a resposta espalhada em qualquer parte do livro. Como eu já iniciei o assunto, eu vou continuar, tá? Sobre o capítulo 1 do módulo 2, que é a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Já iniciei o assunto, já falei da crise administrativa, já falei um pouquinho sobre o que foi a Revolução Francesa, tá? Eu disse a vocês que a Revolução Francesa ela teve uma importância de extrema relevância para o mundo de forma geral, porque através da Revolução Francesa muitas outras revoluções foram se desencadeando, tá? Foram surgindo em diversas partes do mundo. A Revolução Francesa, nós podemos dividi-la em alguns tópicos, tá? Se nós fizermos uma... Vocês lembram que quando a gente estuda história, nós precisamos ter mais ou menos uma visão linear, tá? De que os fatos acontecem de uma forma continuada. Então, dentro da Revolução Francesa não é diferente, tá bem? As principais fases que compreendem a Revolução Francesa é a fase dos Estados Gerais, que faz parte de uma das questões que vocês irão me responder, a fase da Assembleia Nacional, a fase da Convenção Nacional e a fase do Diretório. Ou seja, dentro da Revolução Francesa nós temos 4 fases importantíssimas. A fase do Estados Gerais, a fase da Assembleia Nacional, a fase da Convenção Nacional e a fase do Diretório. Vocês não precisam por hora saber tudo isso, mas que vocês vão começando a entender esses acontecimentos de forma linear, tá? Como eles acontecem no tempo e de forma continuada. Tenham sempre isso em mente. Desde logo, vou começar um pouquinho a falar a vocês sobre a convocação dos Estados Gerais, essa tentativa de resolver. Como eu já disse a vocês, a França estava passando por uma crise econômica, certo? E essa crise econômica, ela vinha principalmente por conta da crise financeira que se instaurou pelos gastos excessivos de um determinado grupo, que eu também já expliquei esse grupo qual é. Como eu disse, eu não vou estar o tempo todo rememorando o conteúdo não, preciso avançar. Se tiver dúvida, volte no vídeo anterior, tá? Essa crise foi em decorrência de um dos grupos que compunha a sociedade francesa. Esse grupo ele não pagava imposto e era o que mais gastava. Então, se eu tenho um grupo que tem uma situação financeira favorável, esse grupo não contribui impostos, não paga tributos, que essa questão também de tributos e de impostos já expliquei para vocês anteriormente.
Se essa classe que mais gasta é a que menos contribui, é óbvio que nós vamos entrar em um colapso, tá? É óbvio que nós vamos ter uma crise desencadeada por conta dessa situação. Então, a convocação dos Estados Gerais foi por conta dessa crise financeira econômica que a França estava passando. Então, o que foi essa tentativa de resolver a crise através da convocação dos Estados Gerais? Como eu já disse, dada a situação de crise e a pressão do terceiro estado, certo? Como eu disse a vocês também, havia essa divisão desses grupos sociais por uma questão de facilitar, vou dizer, tá, quem eram esses grupos que eu já disse no outro vídeo, mas eu vou repetir. Nós tínhamos as 3 camadas, tá? A França estava dividida em 3 camadas. A primeira camada nós tínhamos o clero, a segunda camada nós tínhamos a nobreza e a terceira camada nós tínhamos os burgueses e alguns artesãos. Burguesia hoje, a palavra burguesia, ela às vezes ela tem um significado de poder aquisitivo. Naquela época na França, os burgueses eram os comerciantes, tá? Os pequenos comerciantes. Eles ainda não eram necessariamente nobres, eles não tinham um poder aquisitivo avantajado. Hoje é que nós já temos esse conceito. Quando a gente fala em burguês, a gente automaticamente está falando de uma pessoa que realmente tem um poder financeiro favorável. Então, com relação à convocação dos Estados Gerais, o rei autorizou essa convocação mediante uma assembleia parlamentar que reunia representantes dos 3 estados da França. Durante essas primeiras reuniões dos Estados Gerais, os ministros esperavam aprovar o aumento de impostos para tentar resolver problemas financeiros da França. Já a principal reivindicação dos representantes do terceiro estado era a mudança de forma de votação. O que a maioria dos governos fazem? Quando estamos diante de uma crise, eles querem aumentar impostos. Aumentar impostos porque, como eu disse a vocês, o orçamento de um governo ele é composto através das nossas contribuições, dos impostos que nós pagamos. Lembrando que imposto é uma espécie de tributo. Tributo é uma espécie de imposto. São sinônimos. Tá, queridos? Como eu estava dizendo a vocês, tributo é o gênero, tá? E dentro do tributo, nós temos várias espécies, que os impostos é uma espécie de tributo, para não haver confusão na cabecinha de vocês. Eu fiz a minha OAB em tributário, adoro direito tributário. Sim, como eu estava dizendo a vocês, estava a convocação da Assembleia Parlamentar reunia representantes desses 3 estados e cada um colocava as suas reivindicações. Como eu disse a princípio, as primeiras reuniões dos Estados Gerais, os ministros esperavam aprovar aumento de impostos. Como eu disse a vocês, geralmente um governo, quando ele está em crise, ele quer aumentar impostos. Só que como é que um país está em crise e você aumenta impostos? É como se, por exemplo, diante dessa situação dada pelo Covid-19 que nós estamos enfrentando, se o governo decidir aumentar impostos por conta dessa crise, imagina o que vai gerar. Por quê? Porque as pessoas já estão tendo vários prejuízos. Muitos estão sem trabalhar, outros que estão trabalhando estão tendo redução de salário. E o fato de você querer aumentar impostos, você vai gerar um problema muito maior, né? As vantagens para o governo é que ele vai ter orçamento, mas para a população ela vai entrar em colapso, porque nós teremos um problema gigantesco. Vai ser 2 problemas, o problema da pandemia para enfrentar, a crise financeira e ainda ter que estar financiando o Estado com pagamento de impostos mais altos. Como eu disse a vocês, quando a gente fala de primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, é aquelas divisões que eu disse a vocês, tá? Clero, nobreza e burgueses e artesãos e pequenos produtores. Quando teve essa convocação dos Estados Gerais, como eu disse, através do parlamento, para encontrar medidas de combate à crise que a França estava enfrentando, decidiu-se por uma votação.
É mais ou menos como acontece hoje, tá? Só que lá ainda estava se nascendo esse critério de votação. O grande problema que enfrentavam sempre era que o primeiro estado, que era o clero, como a gente sabe, os altos representantes da cúpula religiosa. A nobreza era o segundo estado. Geralmente, como os interesses deles eram praticamente os mesmos, os votos deles eram iguais, tá? Então ficava muito difícil para o terceiro estado, como eu disse a vocês, que era o estado menos favorecido e o único estado que pagava imposto para sustentar o segundo e o terceiro estado, tá, ficava muito difícil deles conseguirem aprovar alguma coisa se esses dois estados estavam sempre juntos e o peso de voto era praticamente o mesmo. Então, se dois se unem para combater o outro, é claro, evidentemente que o primeiro e o segundo ganhariam. O terceiro estado, então, insatisfeito, começou a tentar encontrar uma estratégia. E a estratégia foi que cada um tivesse direito a um voto. Dentro dessa situação, os membros do terceiro estado queriam que cada participante das reuniões gerais tivesse direito a um voto, pois dessa forma, o que aconteceria? A votação seria mais justa. E assim o terceiro estado teria mais chance de conseguir aprovar alguma situação, alguma questão. Esse impasse na questão do voto por indivíduo ou por estado durou mais de um mês, tá? Até que em junho, o terceiro estado, com o apoio de alguns membros do segundo e do primeiro, declararam a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, ela tem como, qual é o objetivo da Assembleia Nacional? Elaborar uma Constituição, tá? Eu lembro que já falei em sala para vocês que o que é uma Constituição? Constituição é o alto patamar da legislação, tá? Nós temos hoje no país a nossa Constituição vigente, que é a Constituição de 1988. Na Constituição é a lei maior, nada pode ir de encontro à Constituição. Tudo tem que ter obediência à Constituição. Qualquer lei que for criada, ela tem que ter obediência com a Constituição Federal. E lá, essa Assembleia Nacional, proposta pelo terceiro estado, era justamente com o objetivo de criar uma Constituição. Porque quando você cria um texto constitucional, quando você cria um aparato legislativo, você consegue reunir, né, vários direitos ali e fica mais fácil de conduzir o destino de uma nação, de um país, seja lá o que for. Como eu disse a vocês, o terceiro estado conseguiu o apoio de alguns membros do segundo e do primeiro. No entanto, a coroa francesa, o clero e a nobreza, apesar de alguns terem manifestado apoio ao terceiro estado, eles não queriam, na verdade, que houvesse essa Assembleia Nacional, porque essa Assembleia Nacional ia dar poderes às pessoas do terceiro estado. E para eles não era interessante, tá? Então foi tentado de todas as maneiras sabotar ou criar obstáculo na criação da Assembleia Nacional. E houve um acontecimento que inclusive faz parte do marco histórico desse período da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha, tá? Bastilha, na verdade, era uma prisão, uma fortaleza. Nesse lugar estavam vários presos que era contra o atual governo. Então, o que foi que esses manifestantes do terceiro estado fizeram? Tomaram, através da força e da luta, Bastilha, para que através disso eles pudessem demonstrar para a coroa francesa que eles realmente tinham voz ativa, tá? Então foi um acontecimento histórico também e de extrema importância. O objetivo da Assembleia, como eu disse a vocês, era criar uma Constituição e assim conseguir assegurar direitos iguais para todos, que é isso que uma Constituição de um país busca, assegurar direitos, tá, gente? Esse é o objetivo maior. Então, dentro dessas reformas propostas pela Assembleia Nacional, tinha o quê? Tinha a arrecadação de impostos, padronizar o sistema de arrecadação de impostos. O que é isso? Antes da Assembleia Nacional, como eu havia dito a vocês, era só o terceiro estado que pagava imposto. O segundo e o primeiro não pagavam.
e agora eles querem padronizar, que todos paguem. É justo? Claro, é muito justo. E aí, na tentativa de pessoas que tentavam fugir, os nobres ou o pessoal do clero, eles confiscavam os bens dessas pessoas. Então foi um movimento realmente extraordinário. E dentro dessa assembleia teve teve a feitura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, a Assembleia já postulava, já buscava por direitos, já havia uma luta por direitos. Então, dentro desses direitos, houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E agora, o que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão queria? Simplesmente assegurar direitos. Quais eram esses direitos? Direitos individuais, direitos iguais dos cidadãos perante a lei, ou seja, que todo mundo deva obediência à lei, mas que a lei seja igual para todos. Essa declaração limitava também os poderes do rei, tá? Como eu disse, os monarcas da época, eles tinham um poder muito exagerado. Muitos deles tinham chamado poder absoluto. Então, a Declaração dos Direitos queria limitar também os direitos do rei, tá, gente? Esse documento eram as aspirações da burguesia, que fazia parte do terceiro estado, como eu já disse a vocês. E através disso, eles ganhariam autonomia. Se ganhar autonomia, ganharia autonomia também econômica, certo? Bom, tendo por base essas informações que eu passei para vocês, por hoje eu quero que vocês respondam apenas a atividade 1, 2 e 3 da página 16. Encontrem as respostas. Pode ser que eu tenha falado já essas respostas, bem provável, mas também tem no livro. Então, façam a leitura do conteúdo, vão avançando direitinho, na próxima aula a gente retoma. Essa atividade vocês só precisam me enviar na próxima aula, tá? Deus já de vocês me enviam, eu continuo o conteúdo. Certo, meus queridos? Um forte abraço, fiquem bem, tá? E não deixem não de fazer as atividades que é extremamente importante.